Boa tarde. É, Queria primeiro, né, falar com vocês. Hoje a gente vai fazer uma apresentação. A gente convidou a equipe de Investment Banking do Morgan Stanley para fazer uma apresentação sobre carreira dentro de IB, né? Mas antes disso, gostaria de me apresentar. O Anatu se apresenta também, a Bia, o Eduardo. Eu sou o Luiz, mas todo mundo me chama de Hiro. Eu faço engenharia química aqui na EL e atualmente eu sou o presidente da Liga. Quiserem que eu possa fazer uma apresentaçãozinha também aqui, dar alguns avisos e em seguida vocês podem se apresentar e ficar à vontade para fazer a apresentação de vocês, tá? Só queria pedir desculpas por ontem, a gente acabou tendo que cancelar a apresentação. Ocorreu um imprevisto com o palestrante, mas a apresentação ela vai ser remarcada para terça-feira. É, Acredito que a gente vai mandar um e-mail para vocês avisando o horário certinho e tudo mais, mas realmente teve um imprevisto ali de última hora, o palestrante acabou não conseguindo participar com a gente, infelizmente. E junto com isso, o desafio, falando um pouco sobre o desafio que a gente acabou comentando no primeiro, no segundo dia, a gente resolveu estender um pouco o prazo de entrega, então ele permanece nas mesmas condições, porém nós vamos postergar o prazo para o dia 16, quarta-feira, até meia-noite. Acredito que seja isso, então Eduardo e Bia, se quiserem se apresentar um pouco e também prosseguir com a apresentação. E as dúvidas vocês podem ir enviando aqui no chat e a gente vai passando simultaneamente para a equipe aqui. Perfeito? Boa, obrigada pela introdução. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Beatriz, eu sou do time de Investment Banking aqui do Morgan Stanley. Eu estou aqui no banco há um ano, e meio já, mas antes disso eu passei pelo UBS, onde eu comecei minha carreira. Fiquei por lá quase meu ciclo de analista inteiro e finalizei esse ciclo na Goldman Sachs. E agora eu estou aqui com o pessoal do Morgan. É, Enfim, já sou associate aqui no time e, por enquanto, não tenho nenhuma cobertura setorial. A gente é bem generalista aqui, enquanto júniors. De formação, eu sou engenheira de materiais, fiz Universidade Federal da ABC, pertinho lá da minha casa. E, enfim, acho que nesse ponto, imagino que tenha bastante gente de engenharia aqui, então, se tiverem dúvidas específicas sobre isso e a transição para o mercado financeiro, também estou super disponível para tirar, tá bom? Vai lá, Dudu. Oi, pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Eduardo, sou analista aqui no banco. Eu entrei aqui em março de 2020, estagiei há um pouco menos de 2 anos e fui efetivado no início de 2022. É, eu tive um background, eu passei por outras áreas também do mercado financeiro, trabalhei no Family Office, trabalhei numa Asset e agora estou aqui na área de Investment Banking, trabalhando junto com a Bia. Então, mais uma vez, a gente está super aberto aqui, igual o Hiro disse. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode interromper a gente no meio da apresentação. A gente queria tornar isso o mais dinâmico possível. E a ideia é passar por vocês um pouco sobre o que que é o banco, o que que é o Morgan Stanley, uma visão geral sobre a área de investment banking, o nosso dia a dia, e depois falar um pouco sobre considerações de estágio e abrir para perguntas e respostas. Mas, de novo, vocês podem interromper a gente a qualquer momento. Vou só compartilhar minha tela aqui para passar uma apresentaçãozinha que a gente preparou. Todos bem? Sim. Sim, sim. Beleza. Bom, então começando aqui sobre um pouco do que é o Morgan Stanley, a gente é um banco global, né? A gente está presente aí no mundo inteiro, com quase 83 mil funcionários, 54 bi de dólares de receita. Não tem aqui o dado, mas a gente tem aproximadamente 3 trilhões de dólares de ativos sob gestão e estamos presentes em quase 40 países, né? No Brasil,
A gente está aqui desde 1997. Hoje a franquia do Brasil tem todas as frentes que tem lá fora tem aqui também, então isso mostra que a gente tá sendo super é, positivo, né, para estar no Brasil. E aqui a gente tem 20 bi sob gestão de ativos sob gestão, 4 bi de patrimônio líquido e 4,1 bi de depósitos. Acho que é uma trajetória bem interessante aí nos últimos 30 anos, né? Aqui, acho que é interessante mostrar todo esse contexto, né? Nos últimos 23 anos, a gente participou de 8 das 10 principais transações que foram meio que lendárias, assim, do mercado, né? Isso mostra como a gente consegue ser bem competitivo e assessorar bem os nossos clientes. E aqui são algumas transações que a gente chama de cross-border, quando ativos de empresas de diferentes países fazem uma transação aqui no Brasil. A última que a gente fez agora foi a Aesop, que a gente vendeu uma das empresas de artigos de luxo da Natura para a L'Oréal. Uma transação bem, bem, bem legal aí, foi 2,5 bi de reais. E várias outras aqui, né? Edu, se puder complementar também, Claro. pessoal, eu acho essa página super importante porque mostra um pouco do nosso foco de atuação, né? Eu acho que tem muitas casas, acho que o diferencial aqui do Morgan Stanley é que a gente foca em transações é, maiores, com maior complexidade e não necessariamente em volume. A gente foca muito em deals que muitas vezes são trazidos para nós pela nossa placa, que é super forte fora do país. Então, clientes globais procuram a gente porque já conhecem nosso trabalho globalmente e isso traz para a gente uma capacitação muito boa para esse tipo de transação cross-border. Tá? São deals super relevantes, de complexidade, e enfim, eu acho que é um pouco do nosso cartão de visitas essa página aí, o nosso foco maior aqui no Brasil. Obrigado, Bia. E aqui a gente coloca os nossos três principais produtos, né? Então, aquela página anterior ela mostra mais M&A, né? Mas a gente também oferece produtos de equity, que basicamente IPOs e follow-ons, e também a gente faz dívidas, mas sempre dívidas internacionais, a gente não faz nada local. Agora eu vou passar um pouco para a Bia, ela vai entrar um pouco mais no detalhe do que é o investment banking e o que a gente faz e passar por um pouco mais de detalhe nas áreas. Bom, pessoal, acho que a gente montou aqui alguns slides bem básicos para dar uma noção mais geral do que é a área de IB, como ela se estrutura, o que é cada produto, tá? Não sei se vocês têm ou não familiaridade com isso, mas acho legal a gente passar para vocês entenderem um pouquinho mais no detalhe. Então, a nossa área, como o Edu já adiantou, trabalha com três produtos: M&A, dívida e equity. Então, M&A, mercado de capitais, tá? Basicamente, o IB é uma área de assessoria. Então, a gente assessora empresas ou investidores em diferentes oportunidades e transações. Basicamente, a gente tem sempre um vendedor ou um emissor buscando capital, de alguma forma, seja pela venda de uma empresa ou por uma emissão no mercado de capitais. E do outro lado, na outra ponta, a gente tem os investidores, que estão em busca aí de oportunidades, seja um novo investimento, então no M&A, de repente, ampliar a operação no Brasil, ou sair do Brasil, desinvestir ativos no geral, comprar dívida, né, colocar aí, é, enfim, fazer um investimento também numa operação de equity, a gente tem tudo isso, e o time de IBD faz esse meio de campo e trabalha aí nesses diferentes produtos, estruturando as transações, e aí a gente pode entrar um pouquinho mais de detalhe no que é nosso papel dentro de cada um desses produtos, tá bom? Pode passar, Dudu. Então, primeiro falando um pouquinho de M&A, para quem não sabe, M&A são fusões e aquisições. Então, quando uma empresa quer comprar a outra ou se juntar, assim, falando de forma bem simples, mas unir operações, a gente faz todo o trabalho de assessoria para que isso aconteça, tá? Então, desde a preparação dos materiais de marketing, se a gente tiver, vamos separar agora então em buy side e sell side, né? O buy side é a execução do lado do comprador, quando a gente está do lado e sell side é quando a gente está do lado do vendedor.
Quando a gente está do lado do vendedor, a gente trabalha com essa companhia para estruturar todos esses materiais de marketing e também a gente trabalha no valuation, então a avaliação definir quanto vale essa companhia, tá? Isso, a modelagem financeira, toda essa questão de Excel é muito forte, e para o resto é muito PowerPoint, tá? Nosso trabalho aqui, especialmente da execução júnior, é super focado em PowerPoint e, enfim, eventualmente a gente começa a trabalhar bastante com análise em Excel também, mas para o dia a dia do estagiário, pode ter certeza que PowerPoint vai ser o que vocês mais vão encontrar, tá? É, e aí, conforme você vai ficando mais sênior na carreira, você também assessora essa empresa e ajuda em toda a parte de estruturação de contrato, negociação, a parte de diligência, a gente dá o suporte também. Então, de ponta a ponta da transação, a gente vai estar do lado da companhia, garantindo que essa execução seja o mais bem sucedido possível, tá? Isso do lado do vendedor e do lado do comprador é um pouquinho diferente, você não vai montar nenhum material de marketing, mas você também vai trabalhar nesse valuation para definir o quanto que é razoável pagar, né? Quanto que a gente pode bidar, que a gente fala. Você também vai trabalhar na diligência, na negociação. Então, no fim do dia, tem muitas coisas parecidas e o banco sempre assessorando, seja o comprador ou o vendedor, para tentar fazer com que essa transação aconteça da melhor forma possível para cada uma das partes, tá? Pode passar, Dudu. Bom, isso aqui é um cronograma ilustrativo, só para vocês terem noção de quais são os passos aí de um processo de venda bem simplificado, tá? Mas é basicamente um pouco do que eu já falei. Então, o processo dura aí mais ou menos um ano, em geral, às vezes mais, raramente menos. É, mas primeiro, então, nós temos uma análise e definição do processo, uma diligência bem preliminar, então a preparação dos materiais de marketing e modelagem. Depois disso, a gente aborda os investidores para testar o interesse naquela oportunidade. Depois começa a fase de recebimento de ofertas, e aí entra em toda a diligência, negociação, para finalmente conseguir aí chegar nos termos finais e assinar o contrato, tá bom? Pode passar. Bom, o próximo produto, então, seria ECM. Aqui no banco a gente tem Latam, a gente tem um pequeno time para cada um dos produtos, tá? O time de produto, eles também estão dentro de IB, mas o trabalho deles é um pouquinho diferente do nosso. Aqui dentro do que a gente chama de pool, em IBD, a gente também tem exposição aos produtos, só que aqui do nosso lado, a gente trabalha mais com a elaboração dos materiais também de marketing para essas ofertas, comitês internos, a gente dá suporte também para modelagem financeira, então acho que se repete um pouco o que a gente vai fazer em cada um dos produtos. Lógico que a gente tem as especificidades, mas o ICM, a gente tem o IPO e o follow-on, como o Edu falou lá atrás, que é basicamente oferta de ação em bolsa, tá? Então, quando a companhia quer ou abrir o capital e passar a ser uma companhia pública negociada em bolsa, para que ela quer fazer isso? Para levantar recursos, e geralmente isso tem uma finalidade, né? Um use of proceeds. E pode ser uma aquisição, pode ser repagamento de dívida, pode ser melhorias operacionais, pode ser uma série de coisas, crescimento, tá? Por isso uma companhia abre capital e para ter mais acesso a recursos no futuro também através de um follow-on. Então, quando a companhia é privada e abre capital, a gente tem o IPO. Quando ela já é aberta e quer levantar recursos adicionais ou algum acionista quer vender suas ações também em uma grande oferta, a gente pode ter um follow-on, tá bom? Acho que basicamente é isso. Coloquei também um cronograma, não vou passar por tudo isso com vocês, mas assim, de forma bem resumida, tá? Coloquei de um IPO aqui só para referência, para vocês entenderem como funciona, tá? Então, a gente se organiza em um sindicato de bancos,
Esses bancos trabalham juntos para elaborar os materiais de marketing dessa oferta. A gente fala com uma série de investidores, apresenta a companhia tanto para os investidores como para analistas de research que vão cobrir essa companhia no futuro. Então, a gente dá todo o suporte para que eles entendam a operação e consigam modelar sozinhos depois é, o que essa companhia faz e quanto ela tem que ser avaliada, tá? Isso tudo porque lá na frente a gente quer definir um preço. E no fim do dia, quem vai dar esse indicativo de preço para a gente são os analistas de research. Então, por isso, a gente tem que fazer esse processo de educação e passar a visão do management para que eles entendam melhor sobre a companhia e consigam chegar lá no final com um indicativo para a gente, tá? Bia, se eu Bom, puder te complementar aqui, claro, Edu, claro. eu acho que é bem legal a gente falar, te comparando aqui com sei lá, as experiências diferentes das pessoas. É bem legal dizer que esse processo todo ele acontece num período, pode durar muito tempo e pode ser rápido. É, Geralmente, um IPO é um pouco mais trabalhoso, porque, como a Bia estava dizendo, você tem que ensinar os investidores o que a companhia faz. Tem que conseguir vender essa empresa para que os research dos bancos consigam dar um preço interessante, muito em linha do que o management, os acionistas estão querendo. Mas é legal que esse processo de falar com os investidores e fazer apresentações e ficar ensinando as pessoas do que a companhia é e quanto ela é boa, isso acontece 3, 4 meses antes de se tornar público. Então, essa é uma das coisas também que a gente faz, né? A gente tem muita informação confidencial. Então, antes é. disso se tornar público, quando acontece aqui, né, mais ou menos nessa parte aqui do primeiro protocolo, que é onde sai no jornal, empresa tal, tá com a intenção de fazer a pior, a gente já sabe disso há 4, 5 meses antes, entendeu? A gente já tá sabendo mais ou menos quanto que a empresa vale, a gente já tá discutindo todas as operações dos caras, a gente já mostrou para eles alguns potenciais investidores. Então, acho que isso é bem interessante mostrar que o trabalho ele acontece bem antes do que acontece um primeiro anúncio público. Na verdade. E o mais legal aqui, tanto aqui quanto no M&A, eu acho que é muito bacana vocês terem a noção de que a gente trabalha muito de perto com o management das empresas, então pessoas muito sêniores, pessoas muito, assim, muito relevantes dentro da empresa. A gente já tem essa exposição desde muito cedo na carreira. Esse é um dos maiores diferenciais, eu acho, de trabalhar em investment banking. Então, você como estagiário já vai estar super próximo do CEO de uma empresa. Isso é muito legal. Acho que não tem esse tipo de exposição em mais nenhuma área. É, É, bem em linha com o que a Bia está dizendo, também é muito legal que a gente lida com informações estratégicas no nível do conselho de administração da companhia. Então, o que acontece muitas vezes é que a gente recebe uma notícia, isso já aconteceu comigo, a gente tinha um call à tarde, só que antes do call, o board da companhia já tinha dito que o deal não ia mais acontecer. Só que os diretores da empresa não sabiam ainda. Então a gente teve que fazer o call como se nada tivesse acontecendo. A gente já sabia que não ia acontecer, mas eles iam comunicar do jeito deles e isso não tinha acontecido ainda. A gente fingiu que nada tinha acontecido, fizemos o call, fizemos trabalhando e depois o management foi avisado. Então acontece muito da gente ter que, por conta da gente saber de coisas que nem os próprios diretores às vezes sabem, a gente tem que saber administrar bem esse tipo de situação. muita informação sensível, e deals muito relevantes, né? Que impactam diretamente aí a operação das companhias. Então, é bem legal. E por fim, a parte de dívida, onde as empresas emitem bonds, debêntures, CRIs e CRAs, que são, né, produtos aí mais do mercado local, e operações mais estruturadas, que é nosso foco aqui no banco, tanto bonds como as operações um pouco mais estruturadas, tá? Se você pegar aí um banco nacional, você vai ter um flow muito grande aí na área de DCM. Às vezes ela nem fica junto com o IBD, é uma área separada. Aqui pra gente, eles sentam aqui junto com a gente no pool e não temos nenhum produto de dívida local em reais, tá? A gente só trabalha aqui com dívida em dólar e a gente adora operações estruturadas. Então, quanto mais complexo, criativo, mais o nosso time aqui de dívida gosta, tá bom? Aqui só deixei algumas referências de que tipo de soluções a gente tem, mas, bom, acho que não é muito relevante para falar aqui hoje, no detalhe.
Agora, para vocês terem um pouco mais de noção de como funciona a área em termos de estrutura de cargos, como é a projeção de carreira dentro do IB. E eu imagino que isso é basicamente igual em todos os bancos. Pode mudar um pouquinho a nomenclatura, mas via de regra é isso que vocês vão encontrar, tá? Então, na base da execução das transações, a gente tem os estagiários, analistas e associates. Tá? Esse é o pessoal que carrega o piano, que toca a execução pesada aí do dia a dia, que executa a elaboração de materiais que foi idealizado aí pelo time mais sênior, é, e que tem a maior carga horária. E aí, bom, o pessoal faz de 1 a 2 anos de estágio, os analistas têm um ciclo de 2 anos e meio, e os associates aqui no Morgan têm um ciclo um pouquinho maior de 4 anos e meio, que acho que é o padrão americano atual. Depois disso, a gente tem os vice-presidentes, que numa empresa comum, esse cargo costuma ficar acima dos diretores, mas no caso de banco, ou pelo menos aqui do IBD, ele fica abaixo, tá? É, o vice-presidente, ele é um cargo transitório. Então, você se afasta um pouco desse papel de execução, do dia a dia e começa a ficar mais on top da originação. É uma transição para originação. E aí cada banco vai ser um pouquinho diferente. Aqui para a gente ainda não é tão comercial quanto é em outros bancos, tá? Aqui a transição ela é mais gradual e o vice-presidente ele vai dar suporte direto aí aos bankers, que são os diretores, e vai fazer uma coordenação bem próxima com o time júnior, para garantir que os materiais saiam no prazo, com uma qualidade perfeita, vai já ter muito contato, muito mais contato com cliente, reuniões, etc., mas ainda não são os responsáveis é, diretos pela cobertura dos clientes, tá? E aí, conforme esse vice-presidente vai progredindo na carreira, ele vira um diretor executivo e, eventualmente, um managing director, tá? Que são os bankers. Esses caras, eles já têm responsabilidade de originação, então o trabalho deles é ficar na frente do cliente, levar oportunidades, né? Então, é a cobertura setorial, é a originação e é a liderança da execução. No fim do dia, esse é o cara responsável pelos projetos e pela cobertura dos clientes. Isso aqui no IBD tradicional, tá? E aí, cada produto vai ter suas especificidades, mas, em linhas gerais, essa é a estrutura aqui da área. Quer falar, Dudu? Bom, posso falar aqui? É, as principais atividades nossas aqui, tentando explicar de uma maneira bem objetiva, depende muito do que vai ser solicitado. Então, pensando aqui numa potencial transação de uma ideia de um diretor, se for uma ideia simples, entre aspas, às vezes o diretor só precisa de um analista e ele vai tocar isso com um analista. Se for uma coisa um pouco mais complexa, por exemplo, tem uma coisa que acontece muito aqui que chama Request for Proposal, que é RFP. Então, uma apresentação, quando uma empresa ela tem a intenção de vir ao mercado para fazer alguma coisa, seja ela fazer um M&A, seja fazer um bond, seja fazer uma dívida, seja fazer IPO, ela já sabe que isso vai acontecer. Então, ela está selecionando os bancos que vão compor aquele sindicato. Então, vai ter alguém que vai ganhar. Então, os bankers todos querem fazer o melhor material possível para conseguir ganhar aquele mandato e trazer para o banco. Quando esse tipo de apresentação acontece, geralmente vem o time completo. Então, vai ter um diretor, vai ter um VP, vai ter um associate, vai ter um analista, vai ter um estagiário, todo mundo trabalhando junto na mesma apresentação. Quando E na isso execução dos acontece, projetos também, né? isso. Quando acontece a execução, também tem time completo e aí todo mundo trabalhando junto no mesmo material ou projeto. Nesse caso, então, o estagiário ele vai dar suporte ao analista, vai ajudar ele em algumas demandas, então, preciso procurar algumas informações, eu preciso achar determinada base de dados, eu preciso montar um determinado gráfico, eu preciso caçar alguma coisa, o estagiário vai dar um pouco de suporte para o analista. O analista ele é responsável pela apresentação e responsável por modelo. Basicamente, essa é a vida do analista. O associate também é responsável pela apresentação e modelo, mas ele
a principal função dele é revisar o material e ver se as mensagens e os tópicos estão bem alinhados com aquilo que o diretor ou o VP querem. O VP, ele também vai revisar, mas ele vai estar muito mais ali em contato, como a Bia disse, com o cliente. Ele já está fazendo uma fase um pouco transacional, às vezes o banker nem aparece na reunião, o VP consegue tocar isso sozinho, mas sempre ali coordenando o time júnior para que a mensagem e o que que a gente quer, o que que o diretor quer, qual é a ideia dele, esteja bem alinhada. E o diretor, ele basicamente vai revisar, vai ver se é aquilo que ele queria. Pode ser que ele traga mais inputs de mercado, do setor, que é um cara que cobre isso há muito tempo, e é para a gente adicionar isso no material. Então, o que acontece é que o mesmo material ele vai e volta várias vezes. Então, o estagiário vai mandar para o analista aquilo que ele fez, o analista vai revisar, vai fazer alguns ajustes, e aí ele consolida com o que o analista fez e manda para o associate. O associate vai pegar o material, vai revisar, vai passar comentário, desce de novo para o estagiário, para o analista, vão implicar, volta para o associate fala, puta, tá bala, vamos mandar para o VP. Manda para o VP. O VP vai olhar todo o material, vai passar todos os comentários, desce de novo. Aí vem associate, analista, estagiário, depois compõe, organiza tudo, implementa todos esses comentários, sobe para o VP, ele fala, tá bom, manda para o MD. E aí o diretor vai falar o que que precisa mudar, o que que precisa alterar, vai é, refinando, né, o material, como a gente costuma falar. Então ele vai e volta várias vezes para não ter erros. A ideia é que a gente faça o material mais perfeito possível, sem erros de digitação errada, fonte, conta, tá o mais perfeito possível para chegar um material muito bom ali para o cliente. E geralmente quem apresenta isso vai ser o próprio diretor. Por isso que tem que estar bem em linha com o que ele quer. Só que isso não acontece com um pitch. A gente faz isso para vários RFPs, acontecem vários pitches e execuções. Esses são os projetos que estão acontecendo live ali, como a gente tinha mostrado as timelines de M&A e de IPO. Às vezes você tem uma reunião de pitch para o dia seguinte, mas você está fazendo uma execução agora, então você tem que entregar as duas coisas e vai se dividindo ali com os prazos e com os prazos que você tem. Então, o que acontece muito aqui, como a gente é um time é, o ambiente daqui é muito bom e a gente tem um time muito bacana. Acontece muito de a gente vai se dividindo. Então tem um time que está numa coisa, se tem um overlap ali de pessoas em dois projetos iguais, uma analista vai para uma coisa, vai tocando uma, o associate vai tocando outra e a gente vai se dividindo e vai fazendo as coisas andarem. Mas com o objetivo sempre de cumprir o prazo do cliente com o melhor material possível. Não sei, Bia, se eu conseguir endereçar bem aqui. Eu acho que sim, eu acho que aqui no Morgan a gente tem uma cultura bem hands-on, que a gente fala, né? Bem mão na massa. Então, acho que todo mundo coloca um pouco aí a mão no material para garantir que isso saia o melhor possível e que o time todo tenha suporte. Se alguém tiver com muita demanda, a pessoa de cima vai dar um passo para trás e vai ajudar também. Não tem essa de sou muito sênior para abrir PowerPoint, a gente vai fazer. Eu acho que isso é muito legal daqui. E, enfim, acho que no nosso dia a dia é conciliar muitas demandas simultâneas, com prazos sempre super apertados, muita coisa acontecendo, é super dinâmico e tem bastante pressão também, então acho que é super importante ter isso em mente na hora de prestar. A carga horária é puxada, as demandas são para ontem e vocês têm que estar preparados para lidar com esse tipo de coisa. E aí o estagiário, ele vai começar ali dando pequeno suporte para o analista e isso vai progredindo ao longo do seu processo de estágio e evolução até que você seja efetivado como analista, tá? Eu acho que o que a gente mais procura são pessoas responsáveis, diligentes, dispostas a aprender, curiosas, que entreguem aí material com a melhor qualidade possível e que consigam acompanhar o ritmo do nosso dia a dia, da nossa rotina, que não é fácil, tá? Eu acho que esse é o principal ponto que a gente espera do estagiário, né? Às vezes a gente nem se preocupa tanto com algum erro, alguma coisa, porque isso acontece, todo mundo erra, todo mundo tá procurando fazer o melhor, mas o principal que a gente gosta é de postura, né? Então, o cara tem uma postura boa, que vai estar lá com você, trabalhando e tentando fazer o melhor, mesmo que esteja cansado, vai estar lá resistindo para poder estar junto com o time e conseguir entregar. Acho que acho que é a principal coisa que a gente. O resto tudo se aprende, assim. Conta a gente aprende, modelo aprende, pagininha aprende, mas ser responsável e ser
Bom Ser senso. responsável, ter bom senso, essas coisas a Ter gente bom não senso, consegue acho ser. que é o principal, é. É, 90% dos problemas aqui que a gente tem, a gente Se resolve com bom senso. resolverem com bom senso, é. É engraçado. Parece óbvio, mas não é, viu, pessoal? E todo mundo já passou por isso. Tipo, às vezes a É. solução é muito mais simples do que parece. Bom, vamos lá. Isso aqui, bom, tá aqui mais para referência, tá? A gente não vai entrar em valuation especificamente, mas acho que o principal ponto desse slide estar aqui é para dar um aviso para vocês que querem prestar para essa área. As entrevistas, não só aqui, mas em qualquer banco que vocês forem prestar, elas são super técnicas. Então, estudem, se preparem, tenham boas noções de valuation e de finanças corporativas. Mesmo o pessoal que está em engenharia, aliás, principalmente o pessoal de engenharia, vai ter que estudar por fora. Tem muito conteúdo legal, acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas é muito importante ter boas noções aí dessa parte técnica. Isso é cobrado nas entrevistas, tá bom? E aqui, bom, acho que é um resumão dos principais fatores a considerar aí para um estágio em IB. Primeiro, porta de entrada. O estágio é a principal porta de entrada para investment banking e é super difícil você migrar de outra área para cá mais para frente na carreira, tá? Mesmo como analista júnior, é raríssimo a gente ter uma transição, a não ser equity research acontece um pouco, private equity acontece um pouco, mas via de regra a gente não tem esse tipo de movimentação, é bem raro. Então, o foco é no estágio. A curva de aprendizado é muito diferenciada. É, acho que não tem nenhuma outra área que vai te ensinar tanto em tão pouco tempo, porque também são muitas horas, então você acaba aprendendo bastante, bastante demanda. O ambiente é super dinâmico, é acelerado, você vai ter exposição sênior, não só aqui dentro do banco, então você vai trabalhar diretamente com diretores, eles estão super próximos aqui da gente, como com cliente, conforme a gente falou, então exposição aí a diretores, a conselho, coisas muito fora da curva aí para que vocês teriam exposição mesmo como estagiários. Projeção de carreira, acho que a carreira de IB ela é muito up or out. Então, se você não é promovido é porque você saiu, ou foi saída, né? Mas a nossa curva ela é bem certinha, isso é bem legal. Você sabe exatamente quando você vai trocar de cargo, quanto tempo vai demorar, você vai ficando um ano em cada função. Aí, assim, isso até, obviamente, o nível de diretor. Chegou em diretor, isso fica um pouco mais, não fica tão óbvio e também não é tão straightforward, Mas, vamos dizer assim. E também, óbvio, quando você chega em Managing Director, você não tem mais para onde subir. Mas você chega lá relativamente rápido comparado a outras áreas também. E é, posicionamento no mercado, acho que é uma porta de entrada para muitas outras coisas que você pode querer fazer saindo daqui, ensina muito, né? Então, você já chega, mesmo que você não queira ficar em IB no super longo prazo, eu acho que te posiciona de forma muito diferenciada depois. Então, para mim, esses são os principais fatores que são atrativos para a área de investment banking. é, complementando um pouco da Bia aqui, que ela também falou um pouco, mas eu acho que é legal a gente ressaltar, principalmente nesse negócio da curva de aprendizagem de ambiente dinâmico, além da gente estar em contato com o C-level, tanto das companhias quanto daqui, é muito legal que no início você não tem nenhuma cobertura, né? Então você vai estar exposto a diferentes setores. Então você vai trabalhar com óleo e gás, você vai trabalhar com aviação, você vai trabalhar com tech, você vai trabalhar com um monte de coisa, vai ver um monte de coisa de setores diferentes. Então você acaba tendo a oportunidade de testar e ver aquilo que você mais se identifica para quando você estiver progredindo na carreira, você meio que entrar ali, não tentar se colocar, se posicionar num nicho que você acha mais interessante. Isso é verdade, tem a oportunidade de aprender sobre muitos setores. Bom, e aqui um pouco de como se preparar, né? A gente colocou algumas referências, tem outras, tem muitas outras, mas assim, tanto sites como livros, tudo isso pode ajudar vocês a estudar, tá? Para as entrevistas, a se prepararem.
É, online tem muito conteúdo de graça, tem no YouTube também, Wall Street Oasis, tem o Breaking into Wall Street, tem uma série de perguntas e respostas, tipo as perguntas mais perguntadas. Podem estudar por aí, vocês vão encontrar muita coisa legal, vai ajudar muito. Eu acho que uma grande dificuldade do pessoal que não está aqui nas faculdades mais próximas do mercado, que acho que GV, INSPER, o pessoal está careca de saber dessas coisas, mas às vezes o pessoal que vem um pouquinho mais de longe já não sabe disso. Então é super importante falar para vocês poderem se preparar, e chegar aqui super afiados para a entrevista. Bom, aqui, pessoal, estamos com inscrições abertas, tá? A gente deixou para vocês o QR Code para que vocês possam se inscrever. No momento, a gente está com o estágio regular aberto para formação em dezembro de 2025, tá? Para 24 a gente já não tem mais vagas aqui em IBD. Imagino que outras áreas possam até ter, não sei, Melissa pode me corrigir depois. É, e o início agora é no final do ano, entre novembro e janeiro de 24, tá? Novembro desse ano e janeiro de 24. Isso para o estágio regular, em IBD a gente costuma ter 2 vagas. É, eu acho que é isso que a gente não tem certeza, mas pelo menos uma com certeza teremos. E o estágio de férias. Aqui no Morgan a gente tem 2 programas de férias, um que acabou de se encerrar, que é o de mulheres, então totalmente voltado para meninas. A gente teve aqui com a gente estagiárias nos 3 produtos, então no pool de IBD, em ECM e em FICAM, que é a nossa área de dívida. Agora a gente vai começar o processo para o estágio de cores diversas, então focado em alunos negros. Então a gente tem o QR Code para os 2 programas. Interessados podem escanear o QR Code aí. E E, agora acho que. Fala aí, Edu. e eu só queria falar também que a gente, comparado com a maioria dos outros bancos, a gente tem muito menos estagiários. Então, você É vê outros verdade. bancos aí contratando 10, 15 estagiários para IB, e a gente, na média, eu acho que a gente tem 5. A média a gente tem 5 porque a gente realmente quer desenvolver, a gente realmente contrata e realmente é a principal porta de entrada. Exato. Então, você vê 5 os. com anos de formação diferentes, né? A gente É, tenta isso. limitar. Eu acho que nosso foco é sempre tentar efetivar todo mundo, se possível. Se a vaga existir, se a pessoa entregou e tiver um fit aqui com a gente vai se esforçar ao máximo para efetivar. Essa é a nossa cultura, tá? A gente tem VPs, diretores. Acho que todos os cargos têm pessoas que. A maioria das pessoas em todas as classes começaram como estagiário aqui. O É, nosso head da então, área começou como estagiário aqui. há 23 anos atrás. Isso é bem legal. É. É. Então, assim, a gente realmente tem essa cultura de desenvolver e a pessoa vai realmente crescendo aqui. Então, acho que a gente pode abrir aí, pessoal, se tiver perguntas, está mais que disponível aqui para responder elas. Preço e geralmente preço. Quase 100% das vezes é o preço, tá? Eu Então, podia dizer várias outras coisas aqui, mas é, mas basicamente é assim, preço. é, explicando um pouquinho melhor, a companhia tem uma expectativa de valuation. Geralmente, quando essa expectativa não é atendida, porque assim, ele tem uma expectativa, mas quem vai determinar o preço não é a companhia necessariamente, né? Então, a gente vai fazer o processo de educação com os analistas, eles vão dar aí um preço indicativo que a gente vai testar. Se esse preço testado é aprovado pelo management, a gente tenta lançar a oferta dessa forma e ver se tem demanda. Tá? Então, você pode ou ter um problema de demanda, porque os investidores não acreditam que esse preço seja justo e vá dar retorno suficiente para o risco que eles estão correndo, ou antes de chegar lá, a discussão já morre no preço indicativo. Então, eles não estão felizes com o preço que a gente chegou, eles acham que a companhia vale mais do que os analistas acham, e aí a gente não segue em frente.
geralmente é por isso que as ofertas morrem, tá? É questão de demanda, o mercado não está legal, o preço não atendeu as expectativas, a oferta não vai para frente. Pessoal, eu tive um problema com o chat. A pergunta que eu fiz foi por que ocorrem processos de IPO que não chegam até o fim? Acho, acho que a gente respondeu essa pergunta, deu pra ouvir essa daí, não Sim, sei se O foi. pessoal da transmissão não ouviu, desculpa. Ah, tá. Ah, que pena. acabou não ouvindo o som que saiu do Nathan. Hum. Mas Ah, colocaram Você mais quer? uma pergunta. Oi? A gente repete? Acho que não precisa. Ah, boa. Beleza. Tem mais uma pergunta aqui, do Sávio. Quais são os principais conceitos teóricos que centram o processo de fusão? Com o que se parece o trabalho em auxiliar em uma fusão? perdão, os conceitos teóricos e qual a segunda parte? Com o que se parece esse processo? Em que se parece? Nossa, não sei se parece com alguma coisa que não seja isso mesmo, é bem específico. Mas, ó, conceitos teóricos, eu acho que a grande parte teórica do processo de fusão, ela está na avaliação da empresa. Então, a parte do valor intrínseco da companhia, ela é super teórica e a gente vai fazendo aí a quatro mãos junto com a empresa para tentar determinar quanto ela vale, tá? Com isso a gente constrói um modelo operacional, então o modelo financeiro, partindo dos resultados históricos dessa companhia, a gente precisa entender como que isso vai se projetar no futuro para chegar aí nos fluxos de caixa futuros dessa companhia, trazer valor presente, entender como ela vale. A gente também tem referências públicas, por exemplo, então companhias comparáveis, a gente vê como que elas negociam em bolsa, e como isso se aplicaria para a companhia que a gente está trabalhando. A gente tem transações precedentes, então ver como foram avaliadas companhias similares em transações precedentes também é uma referência importante que aí ajuda no processo. E acho que fora a parte de valuation, a parte teórica fica bem, talvez, não sei se a gente pode considerar que a parte jurídica também é teórica, mas a gente não entra tanto nisso, né? Com o que se parece o processo, cara, eu acho que o M&A é super específico, assim, é um processo de venda, né, no fim do dia. Se a gente for pensar assim, o banco é, prepara material de marketing. Isso aí você vai ter coisas similares, sei lá, é como se fosse um grande material que descreve a companhia, mostra quais são os pontos fortes dessa companhia, como ela performou nos últimos anos. Então, tudo isso é marketing. Então, aí tem um pedaço. É, e, além disso, a parte de negociação, acho que é como qualquer outra negociação, claro, com as suas especificidades, mas é um processo de venda, né? Então, não sei se ajudou. Acho que ficou bem claro, ajudou sim. Também perguntaram o que define um IPO mais forte em detrimento de um mais fraco. Eu acho que o principal é, assim, o que o investidor procura, né? Perspectivas de crescimento super claras, muito potencial de crescimento. Todo mundo quer retorno no fim do dia, né? Quando você compra um papel no IPO, o que você quer ter é retorno. E você vai ter retorno se aquela companhia crescer, se ela tiver um upside ali para você no futuro. Então, acho que um grande IPO, ele vai ter excelentes perspectivas, a companhia vai ter excelentes perspectivas de crescimento no futuro. E isso vai estar muito claro e bem desenhado. Vai ter aí um caminho claro para a expansão, né? Isso pode estar tanto nas especificidades da companhia como no setor onde ela atua de forma geral. Acho que as duas coisas são importantes. Uhum. A próxima pergunta que a gente tem é do Lucas. Ele mandou assim: Boa noite, Beatriz. Você é formada em engenharia. É, Você saberia explicar como lidar com a carga horária do curso, né, integral,
E a busca por estágios presenciais? Como que funciona, Luiz, para vocês o estágio? Aí, n- é interior, né? Não sei como que. Isso, Hum. na EL. Ele é igual na. Como. Ele é igual nas outras. Acredito que seja bem parecido com o da Mas Poli também. vocês livram o último ano ou vocês têm É, aulas ainda no último ano? o último ano ainda, o último semestre, na verdade, Só o semestre. alguns no último mesmo, no décimo, a gente tem o estágio obrigatório, mas acompanhado de algumas matérias, se eu não me engano, duas, três matérias, dependendo do curso, né? É, tá. Bom, para mim não foi tão complexo, porque no último ano, assim, imagino que para vocês também tenha bastante flexibilidade. Faculdade pública geralmente tem flexibilidade para quando você vai pegar as matérias. Então, o meu último ano, ele já estava super livre, eu já tinha entregue TCC, tinha quase nada. Eu tive aí um semestre que foi bem puxado, que eu ficava indo e voltando pro, sei lá, ia para o banco de manhã, voltava, tinha aula, voltava de novo para o escritório, enfim, a gente fazia o que dava. E eu acho que muita gente faz isso, tem aula, volta para o banco, fica nesse vai e vem, mas estando, no interior é mais complicado, né? O que eu acho que o que eu já vi o pessoal fazendo é concentrar as matérias todas em um dia, por exemplo, e esse dia você não vem trabalhar. É, é difícil, é mais difícil. O ideal mesmo seria deixar o teu ano de estágio o mais livre possível, porque acho que para um estágio normal já não é fácil de conciliar, para o estágio em IB é super difícil, porque a demanda é realmente mais alta. Realmente tem que se organizar muito bem para que Tem que nada fuja do planejar, controle. direcionar todo o seu último ano já pensando nisso. Sim. Tem muita gente, inclusive da faculdade mesmo, que acaba fazendo isso. Tem que ir presencialmente a maioria dos dias. Então, concentra ali entre um, dois dias as matérias Isso. e tenta fazer um bate-volta em um deles e o resto dos dias presencial ficar direto em São Paulo. É. A próxima pergunta, acho que talvez seja a última, é do Hugo. Na preparação para a vaga, muda o que estudar pensando em ECM, M&A e em DCM? Eu diria que sim. Edu, não sei se você já acompanhou como é o processo de entrevista do restante do pessoal, mas acho que o básico do porquê você quer IB, etc., é muito parecido. Quando você vai entrevistar para um produto, eles provavelmente vão te perguntar um pouquinho mais sobre aquele produto especificamente. Então, eu já escutei aqui entrevista do pessoal de dívida, por exemplo, cobrando algumas noções básicas, é, da área deles. Então, sobre bonds, para ver se a pessoa entende, por exemplo, do que se trata, se ela está acompanhando curva de juros, assim, coisas básicas. É, mas coisas um pouquinho mais específicas de produto, pode ser que te perguntem sim. E para ICM, eu imagino que você tenha que acompanhar mais de perto também as ofertas, né? E coisas macro, né? Saiba o que está acontecendo no Brasil, as notícias, é importante. Esteja informado. Ô, Beatriz, em questão de hard skills, tipo, pré-requisito assim para essas vagas, quais você diria assim que são as mais importantes? Acho que para um banco, assim, para todos os bancos é importante, mas acho que para os bancos gringos é super importante inglês, porque tudo que a gente faz é em inglês, os materiais, até para cliente brasileiro, eles são a maioria em inglês. Então, ter um inglês legal em dia é importante. Você vai usar pra caramba. A gente trabalha junto com times internacionais, inclusive, de produtos e de setores que ficam lá em Nova York, em Londres, em todo canto do mundo. Aí a gente tem contato com essas pessoas, então, putz, super importante, tá? Quando a gente coloca inglês aqui, é realmente sério, você vai usar de verdade. Eu sei que tem muito lugar que pede inglês e não precisa, mas aqui precisa. E acho que, cara,
o Excel e o PowerPoint, você vai pegar muito no dia a dia. É importante, é super legal, você vai acabar pegando no dia a dia. Eu acho que ter um bom raciocínio lógico é muito mais importante, porque aí você aprende qualquer coisa. Se tiverem mais alguma dúvida também, pessoal, podem mandando no chat. Acredito que, por enquanto, nenhuma dúvida apareceu. Mas, enquanto isso, eu queria agradecer a presença do Eduardo, da Beatriz e da Mel também, inclusive, né, que está aqui presente, pela disponibilidade, pela apresentação. Perguntaram a última pergunta, né? Se existe alguma red flag para quem não sabe se deve ir para a IB. Se você tá na dúvida, a gente vai notar que você tá na dúvida e provavelmente a gente vai ficar inseguro. Porque uma das É, coisas que eu acho que a gente mais faz aqui no nosso processo é saber se a pessoa sabe onde exatamente ela onde ela está tá se entrando. metendo. Se É você super tiver um pouco de importante. dúvida, A puta, vai gente ser vai bem perceber e complexo. você vai rodar. É, Eu Não, assim, óbvio que ninguém tem como ter certeza, né? Mas tenha o máximo possível dentro do razoável e não transpareça que você está na dúvida na hora da entrevista. Você pode ter acho dúvida em que casa, conversando com seus amigos, mas não com a gente, né? você tem que ter muita convicção de que você Hum. está disposto a entender o que que é, entendeu? Tipo, É, basicamente, se você eu acho que tiver. eu acho que assim, tenha claro para você que o retorno financeiro é super legal, mas você vai abrir mão de muita coisa por alguns anos, tá? Então vão ser aí uns 6 anos mais ou menos do pior fase, onde você provavelmente vai diminuir sua vida social significativamente, vai ter mais dificuldade aí de fazer uma série de coisas, você vai ter que fazer escolhas, abrir mão de muita coisa, tá? Eu acho que tenha consciência disso e pondera o que que é mais importante para você. Se realmente você acha que a IB, putz, é, vai valer a pena, sabendo que você vai ter que abrir mão de algumas coisas, então vai, estuda, se prepara e tenha fé que vai dar certo, cara. Eu acho que não é óbvio para ninguém. Todo mundo tem dúvida, inclusive depois que entrou as dúvidas, acho que continuam ou se transformam. É, mas tem muitos lados positivos também, é uma questão de ponderar. Eu acho, complementando um pouco a Bia aqui, acho que o principal fator aqui do nosso desafio diário é a imprevisibilidade. Acho que as Isso, coisas é. elas acontecem de uma maneira muito imprevisível. Então você pode receber um e-mail de um cliente pedindo uma análise da NASA na sexta-feira às 9 da noite, nem 7, tipo, 9 da noite. Pode acontecer, 10 da noite, para segunda de manhã. É. E Pode aí você que acontecer, tipo, achou, que ia ver sua mãe no final de semana. parece que você não vai ter mais fim de semana. Isso pode acontecer no Ano Exato. Novo, isso pode acontecer no Natal, isso pode acontecer É, em muitas datas que ninguém está o mundo não está trabalhando, mas você vai estar aqui, ou é, na sua casa, ou qualquer lugar trabalhando. é, Então, acho que essa é exato. a principal ponderação. Se você estiver disposto a Principal entender. ponderação com certeza é essa, Edu. É isso aí. A gente tem mais algumas perguntas no chat aqui. O Lucas, ele quer saber se existe alguma idade limite para entrar na área e se vale a pena deixar o estágio pro finalzinho da graduação, né? Não Acho que tem, né? Fala aí, não, Edu. Acho que acho você que é a o gente. melhor para responder. Não, eu entrei aqui no IB em 2020, 3 anos atrás, então eu tinha 26 anos. Então, tipo, eu entrei com 26 anos como estagiário. Então, assim, eu acho que não tem nenhuma data limite, eu acho que isso nunca vai ser um problema, né? Eu acho que o principal fator é que é sempre bom entrar o quanto antes. Porque o quanto antes você entrar, mais rápido você vai ser efetivado, mais você vai
progredir na carreira. Então, sempre essa É, cabeça que a gente tem. Agora, se você vai ser efetivado, se você tem tempo, né, de estagiar 2 anos ou estagiar um ano, assim, se você estagia 2 anos, pô, você vai chegar lá na frente muito mais preparado do que as outras pessoas que fizeram um ano ou 8 meses. mais Eu fiz quase, cansado eu fiz um também. pouco, mas você vai ficar muito mais cansado, exatamente. É, Você cansa bem mais. Então, eu acho assim, assim, para vocês, assim, tão, com a logística tão difícil, eu acho muito improvável que vocês consigam conciliar 2 anos de estágio, né? Não sei, acho puxado. A não ser que vocês já tenham um esquema, de concentrar a matéria em poucos dias, ou que vocês queiram fazer 2 anos de estágio justamente para poder pegar menos matérias e conseguir conciliar. Beleza, eu acho que o negócio é muito mais como você vai se organizar com a faculdade do que se você quer estagiar 1 ou 2 anos. Só não deixa menos de 1 ano, eu acho ruim. eu acho que é ruim É, também, porque aí você vai prestar vários processos, os processos demoram. É bom começar um ano e meio, começar a prestar ali um ano e meio antes 1 ano tá e ótimo, pessoal, assim, mas se for o caso de fazer 2 anos também é o que para fizer mais frente. sentido para. Exato. Não, não vai É, morrer, eu tô aqui. é isso, Então, tá ok. dói um É muito pouco, mais mas logístico, eu não vai acho, para morrer. vocês. Tem esse fator também. Eu adiantei muita matéria na faculdade, então os últimos 6 meses eu não tinha absolutamente nada, era só o TCC para entregar. Essa É. foi a estratégia que eu usei. Então, acho que E tem eu que ver tive que como ficar funciona. postergando, eu tive que ficar postergando a minha graduação porque não tinha vaga na época que eu ia me formar. Então, tem essas questões, né? Às vezes, se você não tem tempo suficiente, isso pode ser bem inconveniente lá na frente. É Aqui bom ter flexibilidade. a gente tem vários alunos também que faz muito disso, de termina todas as matérias, aí falta só o TCC e aí fica postergando o TCC para poder continuar no É, estágio. E aí o Lucas ele complementou com a pergunta disso, tipo, se vale a pena atrasar a graduação pra ter mais tempo de estágio. Com certeza. Na minha opinião, com certeza vale. eu Se acho é que é isso que caso a vocês querem, né? caso. É, Acho eu que acho que é caso a caso. Mas, especialmente para vocês que estão longe, às vezes atrasar é o que vai te possibilitar fazer o estágio, né? Vir para São Paulo, ficar aqui full time, às vezes é a forma que vocês vão encontrar. Então, é muito caso a caso. Para mim, valeu a pena. Acho que tem uma última pergunta aqui da Marcela. Para quem estuda individualmente sobre IB, vocês têm alguma recomendação de como colocar isso no currículo? eu acho que seria mais com aquelas atividades extras curriculares. Você coloca lá os challenges que você participou, que posição que vocês ficaram, qual empresa você cobriu, poder dar Se algum você é tipo parte de. da liga. E que se você é parte da liga, isso é bem legal. A gente sempre. Eu particularmente, quando eu estava na faculdade, eu achava que isso não era tão relevante, mas é bastante relevante. As pessoas realmente chegam muito, muito bem preparadas quando passam por ligas, porque você meio que trabalha com o nosso dia a dia, então vai analisar muito o que a gente olha, vai estar lidando com companhias, então é um diferencial bem, bem, bem legal. Para quem não faz parte da liga ainda e tem interesse, o oficial tá chegando. Mas eu acredito que seja isso. Gostaria de agradecer novamente ao pessoal que ficou aqui assistindo a apresentação, é, e ao Eduardo, a Beatriz, que apresentaram para a gente todo esse onboarding de investment banking, né? Boa, Bom, eu que a gente agradeço aqui. agradece. E se inscrevam no processo, pessoal. Bom, agradeço vocês aí, obrigado pelo tempo de todo mundo, obrigado por ter assistido a gente. E a gente segue disponível aqui, como a gente disse, caso tenha alguma dúvida, alguma coisa recorrente, pode falar com a gente. Pessoal, a gente está no LinkedIn. Se vocês tiverem qualquer dúvida específica também, quiserem tirar depois, podem chamar a gente lá. A gente vai dar toda a atenção aí para vocês. Perfeito.